nos corredores do varejo. Esse é o podcast da Front Pesquisa com produção da WP Cons. É um lugar onde semanalmente nós recebemos profissionais do mercado varejista shopping center para falar sobre vários assuntos, sobre tendências, sobre gestão. E hoje eu recebo aqui a Liliane Dutra, ela é CEO do Carrefour Property. Mas antes de começar a conversar, antes da gente partir aqui para esse bate-papo, eu vou contar uma história do início da minha carreira, que aconteceu 16, 17 anos atrás. O meu grande mestre, tutor, o professor Antônio Carlos Rótulo, disse uma coisa que me marcou muito, que foi o seguinte: dentre os vários profissionais desse mercado, existem 3 mulheres que você precisa conhecer. E são mulheres inspiradoras, mulheres que trabalham muito bem e mulheres que fazem a diferença nesse mercado, no mercado de shopping center e varejo. E entre esses nomes, Lili, um deles era o seu. O rótulo me dizia que eu precisava te conhecer, que eu precisava me aproximar de você, porque era uma pessoa, ou é uma pessoa, que ele admira bastante. Isso nunca saiu da minha cabeça. E agora, receber você aqui nesse podcast, para a gente gravar, para a gente, você contar para a gente, né, toda essa sua trajetória, é um grande prazer para mim. Eu fico muito feliz e muito honrada em ter você aqui hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. Então, conta pra gente, pode começar a abrir aí as portas, conta um pouco dessa sua trajetória profissional e de como você chegou até aqui. Obrigada, Ju. Para mim é uma alegria e sempre um prazer, né? Tem tantos anos que a gente se conhece do mercado de trabalho, desse universo de pesquisa que eu tanto gosto, sou uma eterna aprendiz desse assunto. Bom, eu sou mineira, meu sotaque não deixa esquecer, mesmo tendo morado, acho que quase que a maior parte agora da minha vida fora de Minas Gerais. É, eu sou engenheira civil de formação, eu fiz MBA na Leicester University, na Inglaterra, eu estudei cinema há alguns anos, é, mas não acabei não me formando, porque ser superintendente de shopping e cinéfila só dava certo nos finais de semana e faculdade foi muito difícil continuar, e depois eu acabei mudando para o Rio quando eu saí de Belo Horizonte de um trabalho. Sou filha de um médico e de uma assistente social, não tenho filhos, sou separada agora recentemente, tenho 2 irmãs, uma médica e uma advogada. Cresci em Minas Gerais, mas morei muitos anos fora do Brasil, morei em algumas cidades, morei na Inglaterra, morei na Espanha um tempo, mochilei muitas vezes mundo afora, interrompi minha faculdade durante um período justamente para fazer um mochilão e para repensar se eu iria formar em engenharia. Então, acho que esse é um pouco da minha base, de quem que eu sou. E por isso, né, eu acho que o fato de eu ter parado um tempo para pensar também na minha vida quando eu era adolescente me ajudou muito. Essa sua carreira, né? Você planejou, você já sabia o que você queria, ou você foi se adaptando ao longo da trajetória? Não tinha a menor ideia que eu ia trabalhar um dia em shopping, eu não tinha a menor ideia. Na verdade, antes, né, de eu ir para a indústria de shopping, eu me formei em engenharia e formei literalmente obrigada pelo meu pai. Ele falou: forma em engenharia, tem um diploma de uma profissão que pode te dar um sustento, depois você vai estudar o que você quiser, porque eu não queria fazer engenharia civil. E ele, na cabeça dele, eu tinha que fazer alguma coisa tradicional, uma engenharia, uma medicina, um direito, uma administração, e literalmente entre todos esses, dos males, o menor para mim era fazer engenharia, e fui fazer engenharia.
Eu, eu comecei, logo quando eu me formei, eu sabia que eu não queria trabalhar como engenheira formal e eu fui trabalhar em auditoria, numa subsidiária da Arthur Andersen, que tinha em Belo Horizonte, e, e logo eu comecei a entender que existia um mundo super interessante, que era um mundo dos negócios, né? Eu entrava dentro das empresas como auditora, nem que fosse para contar pneu. Meu primeiro trabalho foi na Fiat contando pneu num Réveillon. Confesso que eu chorei muito essa noite, porque estava todo mundo em festa e eu lá contando pneu para fazer inventário. Mas eu comecei a ver um mundo um pouco mais abrangente do que fazer uma coisa só. E aí, de auditoria, eu fui para consultoria, fui para planejamento estratégico, numa época que não existia muito esse nome formal, né, de consultoria em estratégia, mas eu tive ótimas oportunidades de trabalhar com projetos grandes. Eu terminei a faculdade no momento que o Brasil estava passando por uma transformação econômica e começando grandes privatizações. Então, eu fui olhando para aquilo e olhando para aquilo como uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, de verdade, eu não sabia aonde que isso ia me levar. E aí eu fui fazer o MBA, eu já estava indo e voltando da Inglaterra, quando eu decidi estudar. Quando eu voltei para São Paulo e não para Belo Horizonte, e eu fui fazer um trabalho para desenvolver um produto para um dos clientes da Arthur Andersen, que era fazer o papel Ripax, que na época a Ripasa só produzia papel em bobina para o Banco do Brasil, para rodar o processamento. Então, imagina quantos anos tem isso. E ia fazer o Ripax, que era o papel cortado, né? Esse papel, só existia o Chamex, ia ter o Ripax. E um dos trabalhos que eu tinha que fazer era planejar canais de distribuição. E eu fui conversar sobre canais de distribuição com uma empresa de pesquisa, na época não era nem o Ibope, e a gente foi fazer uma pesquisa em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e uma dos entrevistados era um superintendente de shopping. E porque a gente queria entender como é que era aquele ecossistema de shopping e entender como é que seria, né, assim, como é que poderia aumentar a possibilidade de ter papelarias. E nessa conversa eu comecei a perguntar para ele como é que era administrar um shopping. E eu achei super incrível, porque shopping para mim era um lugar que eu passeava no final de semana. E aí ele falou assim: eu estou precisando de uma gerente de marketing. Você conhece alguém para me indicar? E eu falei: eu. E eu não tinha a menor ideia do que o gerente de marketing fazia. Eu falei: bom, deve cuidar do Papai Noel. Era a única coisa que na minha cabeça fazia sentido ser marketing de shopping. E ele falou: mas você é gerente de uma empresa, né, grande, você já é gerente sênior de um projeto dessa magnitude. Por que você faria isso? Eu falei: porque eu quero voltar a morar em Belo Horizonte. E naquela época eu queria voltar para Belo Horizonte por razões pessoais e falei a verdade para ele. Essa conversa foi mais ou menos em maio, eu terminei o trabalho em julho e 1º de agosto eu comecei na indústria de shopping, 1999. Eu não sabia para onde que isso ia me levar e foi e o resto, né, e o restante dessa história toda foi muito consequência de curiosidade, foi muito consequência de a querer aprender sobre outros temas que não fosse só o marketing, que era a minha função, foi ter tido a oportunidade de ter colegas que me ensinaram, que me deram oportunidade de troca, e a indústria de shopping, né? Você ser superintendente de um shopping é ser um prefeito de uma mini cidade, às vezes de uma grande cidade. Eu já fui prefeita de 2 grandes cidades, que é o BH Shopping e o Rio Sul. E com isso te dá a oportunidade de você aprender a lidar com gente, a lidar com negócio, a lidar com negócio
de parceiros, porque os lojistas são a razão de existir desse mercado, a lidar com operação, segurança, manutenção, obviamente toda a parte financeira, cobrança. Então, foi isso, foram 23 anos, só que no meio da minha carreira, metade da minha carreira foi em operação. Aí, no meio da minha carreira, eu troquei de trabalho pela terceira vez. Eu fiquei 8 anos na Multiplan, 2 anos na Brookfield. Quando eu fui para a Ancar, eu fui para fazer uma coisa, para ser superintendente de um shopping, e no meio do caminho eu virei diretora de desenvolvimento, porque o fundo investidor iria investir no Brasil, o Brasil estava crescendo, o Brasil tinha passado pela a crise do subprime de 2008 praticamente ileso, e eles estavam trazendo dinheiro para o Brasil, e eles me convidaram para ser diretora de desenvolvimento. E eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, o que é ser uma diretora de desenvolvimento? E aí eles me falaram, bom, vem para o Canadá que a gente vai te treinar, e a partir daí você vai preparar para poder fazer greenfields, para fazer as expansões, para fazer os retrofits, e para cuidar de M&A, para comprar shopping, que era um skill completamente diferente do que eu tinha até então. E foi aí que eu comecei na área de desenvolvimento. Então, foram praticamente meio a meio dos meus 23 anos de carreira em shopping, metade em operação, metade em desenvolvimento e M&A. Lili, pelo que você contou, sua trajetória exigiu uma dose de cara de pau, né? De pedir, de assumir algumas coisas. O que você acha que você fez, ou que habilidades você tem, que fizeram com que as pessoas te dessem oportunidades diferentes das que você estava treinada para fazer, que fizeram com que as portas se abrissem para essas mudanças diárias que você teve durante a sua trajetória? Acho que a melhor definição foi o que você falou, uma dose de cara de pau. Eu nunca tive medo de falar assim, não, pode deixar que eu faço, sem ter a menor ideia, Thaís, de como que eu ia fazer. Coragem, acho que é isso, é coragem. E uma vontade enorme, enorme. Eu tenho uma vontade enorme de aprender. Eu acordo todo dia querendo fazer um negócio novo, aprender um negócio novo, um desafio novo. Então, isso me deu sempre essa cara de pau de tudo bem, vamos lá, o que é desenvolvimento? Não tinha a menor ideia, como eu também não tinha a menor ideia quando eu fui ser gerente de marketing de shopping. Não tinha a menor ideia, não sabia o que eu tinha que fazer. E fui. Agora, é muito suor, é muita dedicação, é muito frio na barriga para poder conseguir entregar, né? Porque só a cara de pau e a coragem não adianta. Aí eu tive que estudar, muita coisa aí eu tive que pedir ajuda, e tive bastante ajuda. Eu tive grandes ajudas na minha vida, não só na liderança, como subordinados que fizeram da minha vida uma alegria de poder trabalhar num time incrível. Então, foi isso. E parece bobagem, mas também eu sou uma pessoa de muita sorte. Então, também isso tudo ajudou. Hoje você é CEO no Carrefour, no Carrefour, CEO Carrefour Property. Property, isso. E assim, uma das coisas que eu estava vendo, que eu vi, que repercutiu muito, né, é essa história, a história do Carrefour agora, com 4 mulheres no comitê executivo, né, 4 grandes mulheres na liderança da empresa, que é a primeira vez que isso acontece na história do Carrefour, né, da empresa. E também, se a gente olhar números, Brasil, vocês estão realmente à frente da realidade brasileira, não é o que acontece nas empresas brasileiras, né? De gestão feminina. Como você se sente fazendo parte dessa história sobre essa questão das mulheres no topo?
É uma construção, é um trabalho que foi muito longo, muito árduo e muito difícil. Não foi um trabalho fácil. Chegar até aqui foi nesse quesito, tá? No quesito de ter uma posição de liderança, uma posição executiva e ser membro de um comitê executivo de um grupo que é do tamanho que é o Grupo Carrefour Brasil, maior empregador da América do Sul. Não foi um trabalho, não foi um passeio nas pistas, porque a liderança feminina é minoria. A gente ainda é minoria por questões estruturais, por questões de oportunidade, por questões de desigualdade mesmo, porque a carga da mulher ela é muito mais pesada do que a carga do homem, seja no âmbito da casa, seja no âmbito da maternidade. Não adianta falar, né, que não, meu marido me ajuda. Eu detesto essa expressão, porque eu acho que não é ajuda que tem que falar, né? Paternidade e maternidade é uma decisão conjunta, e se está junto, pai e mãe deveria ser a mesma coisa. Nenhum homem é perguntado se ele tem planos de ter filho quando ele está sendo entrevistado, quando ele tem seus 30 e poucos anos. Eu fui perguntada algumas vezes. Algumas vezes me falavam, você não tem filho? Eu já escutei essa frase, que bom. E eu olhei assim, falei, que bom por quê? Não, veja bem, não, é porque assim, com isso você tem mais flexibilidade para viajar, né? E eu perguntei, falei, você perguntaria essa mesma coisa para um homem ou só porque sou mulher? Então, é difícil, é um caminho sempre muito difícil. Eu venho de uma geração que falar em igualdade, primeiro que a gente nem falava sobre isso. E Ju, eu acho que eu consegui chegar até aqui, e o Carrefour, para mim, foi um lugar assim incrível de chegar pelo compromisso com a equidade de gênero e também com todo o compromisso de diversidade, todo o compromisso da pauta antirracismo. O Carrefour é o lugar onde eu queria estar agora. Mas chegar até aqui foi um trabalho muito difícil, assim. Já fui a única mulher diretora de empresas, e por causa disso eu era a única que servia cafezinho em reuniões de diretoria. Até um dia que eu descobri, eu falei, por que sou eu que estou servindo café? Nem sento tão perto assim do café. Mas é o viés inconsciente que eu tenho. Porque se for perguntar, né? Mas mulher não é machista. Não, a gente tem vieses complicados que a partir do momento que a gente tem consciência, a gente começa a exercitar a não tê-lo. Então, não foi uma trajetória simples, mas eu decidi não escutar os impeditivos e o preconceito e qualquer misoginia e seguir em frente. E sempre fiz tudo para entregar de coração o meu melhor. E sempre trabalhei com emoção. E eu acho que isso é um elemento que não tem homem que consiga. A gente tem muito homem sensível, né? Muito homem preocupado, né, com o bem-estar do outro, mas o homem tem uma carapaça maior. Eu sou muito dura, a Bia está aqui gravando com a gente, ela sabe, eu sou dura, eu sou assertiva, mas eu trabalho com muita alegria. E eu falo muita bobagem, e eu não estou nem aí, eu sou a mesma pessoa, tomando uma cerveja, nem cerveja eu gosto de tomar, um vinho, ou trabalhando. E talvez seja isso que me blindou até de não enxergar o machismo e a misoginia de uma maneira que me paralisasse, porque isso não me paralisou.
Tem coisas interessantes que você trouxe, Lili. Uma coisa que a gente ouve bastante é que as mulheres, na medida em que elas vão subindo, elas vão se apropriando de características masculinas. Entre elas, essa dureza, né? É como se a gente tivesse que mascarar sentimento ou se tornar mais fria, aprender a vestir as máscaras para conseguir seguir no trabalho. E o que você trouxe é que talvez o seu maior trunfo seja não fazer isso, né? Não se desfazer da sua feminilidade, não se desfazer de quem você é. Porque tem uma outra questão também, que a gente cair nos lugares comuns de achar que mulher sempre é super muito sensível e colocar em padrões separados, homem muito duro e mulher muito sensível. Mas acho que talvez o grande trunfo, seu grande trunfo, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, seja entender muito bem quem você é e não se desfazer das suas características para se moldar onde você está, né? Eu já tive momentos na minha vida que eu me escondi, tá? E sabe aquela máxima de usar o terninho de trabalho? Claro que eu já tive terninho, Thaís, já tive terninho preto, já tive terninho cinza. Um dia eu parei, eu falei assim, mas isso não tem nada a ver comigo. E eu comecei a usar as roupas que eu gostava, eu comecei a usar as cores que eu gostava. Isso é simbólico, tá? Porque tanto faz, eu podia estar usando um terninho preto, eu adoro usar roupa preta, mas o terninho é uma maneira de você sumir no meio do padrão, né, masculino. E eu sempre tive o meu jeito diferente de vestir, eu tenho tatuagem desde 15 anos de idade, antes de tatuagem ser moda, né? É, e, mas já teve momentos que eu me escondi por detrás de um terninho, eu me escondi por detrás de engordar e ficar, sabe, gordinha e desfazer um pouco da feminilidade. E o dia que eu enxerguei, eu falei, eu não preciso disso, eu sou quem eu sou, com defeitos, com qualidades, mas principalmente eu sou mulher, então eu vou deixar isso transparecer, porque eu sempre vi que ser mulher tem um diferencial competitivo e não impeditivo. Eu tinha muita raiva dessa conversa de que mulher já vem com um defeito que chama licença maternidade. E eu sempre trouxe ao contrário. Falava, gente, uma pessoa que consegue ser mãe e trabalhar, ela é brilhante. Eu escolhi não ter filho, é diferente, e por outras razões que não tem nada a ver com o meu trabalho. Foi por causa do trabalho, foi uma decisão? Talvez parte sim, porque para mim não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Mas eu vejo as pessoas mais incríveis, as mulheres mais incríveis que eu trabalhei são mais incríveis. E os filhos têm um mega orgulho delas trabalharem. Então, ser mulher, para mim, é um diferencial e não um problema. Todo mundo fala, se eu tivesse que reencarnar, se eu pudesse escolher nascer homem, que é muito mais fácil. Eu nunca pensei isso. Eu falava, eu quero voltar a ser mulher em todas as encarnações, se isso existir. Porque eu acho que a gente tem sensibilidade, a gente tem atenção difusa, a gente tem intuição, e a gente se deixar, né? Se deixar isso ser exercitado. O feminino é muito, muito, muito potente. A gente é capaz de gerar vida, a gente é capaz de antever coisas que vão acontecer, se a gente deixar o feminino existir. E ser feminina não é ser frágil. Todas as vezes que eu escutei você está nervosa, tinha uma coisa meio implícita, né, de tratar a mulher como histérica, né? Descontrolada, né? Descontrolada. E a gente tem exemplos que são repercutidos até hoje, né? Eu faço análise desde os 16 anos de idade. Se eu encontrasse com Freud, eu dava um murro na cara dele, para começar. E eu faço análise desde os 16, porque ele é para mim, um dos piores misóginos que tem nesse sentido. Que, né, a histeria feminina, a histeria fala do útero, né, do feminino.
Mulher não é histérica, mulher é sensível e mulher é intuitiva. E quando a gente fica brava mesmo. Por isso que é muito mais fácil falar, você está nervosa? Já escutei, você está de TPM? Falei, tô. Você faz ideia do que é isso? Porque se você tiver uma cólica menstrual, é capaz de você deitar no chão e começar a chorar. Você não tem a menor ideia do que seja isso. Num contexto de trabalho, isso, Lili? Contexto de trabalho. Contexto de trabalho. Ela deve estar de TPM. Eu falei, não, eu estou morrendo de cólica. Agora, se você sentir essa dor que eu estou sentindo, é capaz de você deitar no chão e chorar, porque você não consegue ficar gripado. Então, assim, é isso, acontece. Mas Qual que foi a situação mais delicada ou mais desafiadora do ponto de vista de misoginia que você já enfrentou? Dos combinados não serem cumpridos e falar, não, mas eu não falei isso. E aí eu comecei a fazer ata das reuniões que aconteciam. E aí as atas, não, mas não foi isso que foi combinado. É o eterno falar, não, ela é meio doidinha, ela não está entendendo, não, é isso, ela está nervosa. É o te fazer duvidar de quem você é. E isso é uma ferramenta, infelizmente, do machismo. Desacreditar aquilo que é básico em você. E essa, para mim, se me perguntar qual foi a maior dificuldade, foi essa. Tem essas bobagens explícitas, tá de TPM, se fosse homem não estava chorando, porque eu já chorei em reunião. Aliás, eu acho que eu vou chorar o resto da vida, dependendo de situações, tanto de alegria quanto de raiva. Mas, para mim, o pior de tudo foi um período da minha carreira, numa posição que eu estava, que eu comecei a duvidar. Eu falei, gente, eu estou meio doida mesmo, né? Porque nada que eu combino depois não é bem isso. E aí eu comecei a falar, bom, eu estou paranoica, eu estou com mania de perseguição, porque essa pessoa, eu estou achando que ela está fazendo isso de propósito. Até que eu consegui me centrar, comecei a entender melhor e vi que realmente era um plano estruturado para me desestruturar. Aí, a partir do momento que eu entendi, passou. Às vezes a gente demora para entender isso, né? A gente, como você falou, eu vim de uma geração onde não se falava de machismo ou feminismo, e eu, no começo da carreira, muitas das coisas eu também demorava muito para entender. Entender que eu entrar numa sala para apresentar uma pesquisa para um monte de executivo homem era muito diferente de quando eu entrava na sala acompanhada de um homem. Uhum. Porque eu era colocada em descrédito. O que essa provavelmente menina está falando? E Essa menina tá provavelmente, falando? né, você apresentando, né, Ju, mas as perguntas eram para o homem que estava do seu lado. Óbvio, Sim. isso é praxe. Isso hoje em dia beira o ridículo. Eu começo a rir quando eu vejo isso acontecendo. Mas acontece o tempo inteiro. Li, o que eu estou entendendo da sua fala é que sua estratégia para combater isso é o confronto. Mas é o confronto sendo eu, sabe? É o confronto sendo feminina, é o confronto sendo inteligente, capaz, competente com mais argumento. É difícil pra caramba, parece simples, e eu trato esse assunto de um jeito muito leve, porque eu escolhi não focar neste problema como impeditivo da minha vida. Eu não deixei que o outro me limitasse. Mas, para mim, é isso. Minha estratégia é essa. Se falar assim, você está nervosa? Eu falei, não estou nervosa, eu estava, eu já falei, sabia, já riu de mim em reunião. Eu falei, nervosa eu estava em 1993, hoje eu estou pé da vida. E segue, entendeu? Vai embora. E aí se desarma a pessoa, porque não é um confronto de ficar batendo boca, sabe? Eu não uso a mesma eu não rebato isso com o feminismo. Eu rebato sendo eu. Mas eu acho legal que você não se cala também.
Porque às vezes eu acho que a gente tem a tendência de, quando vem esse tipo de pergunta direta, de se calar e de recuar. Você assume o que você está sentindo e vai para frente, né? E segue a vida. E sigo a vida. E sigo a vida. Não me limito. Esse que eu acho que, para mim, é meu mantra de vida. Eu não me limito pelo outro e eu não me limito por mim mesmo, porque não é todo dia que eu acordo preparada, né? Não é todo dia que eu acordo achando que eu vou conquistar o mundo. E tem dia que é muito difícil. Então, eu tento também não me limitar pelos dias tristes. Você passou por grandes empresas, né, de shopping, da indústria de shopping e mercado varejista como um todo. Você vê diversidade? Você acha que as mulheres estão alcançando as lideranças, espaços de gestão e o que ainda pode melhorar? O que você vê sobre isso? Eu vejo que está cada vez mais, que é um processo natural, porque as mulheres estão tendo mais oportunidades de educação, porque toda igualdade, toda equidade, ela tem que ser discutida sobre um ponto de vista primário, que chama-se privilégio. Então, as mulheres tiveram menos oportunidades de educação, se pegar a geração da minha mãe, da minha avó, porque a mulher não precisava de estudar. Na minha geração, quem foi estudar engenharia? Tinha 2 meninas na minha sala, era só homem. Então, hoje o mercado, quando você olha, né, os números, né, da educação, existe mais mulheres em curso superior, porque as mulheres estão conseguindo batalhar mais para ter uma educação e, com isso, elas se posicionam melhor no mercado de trabalho. As oportunidades são idênticas só pela questão da capacidade técnica? Não são. Não são, mas as empresas estão mais cuidadosas, estão com o olhar mais cuidadoso, porque as empresas estão entendendo que, né, o mundo está entendendo que é necessário ser diverso, porque só é possível inovação se tiver pensamentos distintos. Então, não só pela questão da igualdade de gênero em posições de liderança, mas qualquer tipo de diversidade. Então, está melhorando, mas é óbvio que está longe. E, para mim, igualdade chama-se 50-50, e ainda não é assim. Pouquíssimas empresas que a gente pode colocar que esse número é verdade. Lili, você... Agora falando assim, no geral, né, o que você considera como grandes não, as principais competências ou competências essenciais para ser um bom líder? Eu acho que, primeiro, né, liderança tem que ser por mérito, e liderança pelo exemplo. Um líder que não sabe fazer aquilo que ele não reflete aquilo que ele espera do time, ele não vai inspirar. E liderança é diferente de chefia. Você pode ser chefe de um departamento, você pode ser chefe de uma área, você pode ser chefe de uma empresa, mas você não necessariamente você é um líder. E, para mim, liderança é liderar pelo exemplo, é fazer exatamente aquilo que você espera que as pessoas do seu time façam também, é ter humildade para poder escutar opiniões diversas e feedback 360 de verdade, feedback para chefe é um dos grandes tabus, mas quando você escuta aquilo que te incomoda, vindo de uma pessoa que trabalha com você no dia a dia, mas ela está te falando isso porque aquilo está atrapalhando a dinâmica do time, pelo menos para mim, sempre foram chaves que viraram para movimentos melhores. Então, acho que liderar passa por liderar pelo exemplo, passa por inspirar, passa por confiança também. Se você confia na sua liderança, você tem coragem de arriscar, você tem coragem de inovar e de criar. Gestão pelo medo
não é liderar. Eu não posso falar isso para o meu chefe. É claro, né? Todo mundo tem ego. Toda pessoa, pode ser do primeiro nível ao último, todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade. Eu não vou chegar para o meu chefe e falar, putz, você está chato pra caramba. Mesmo estando pensando com isso na minha cabeça, porque eu sei que, primeiro, que isso não é um feedback, isso é uma opinião até um pouco agressiva, mas conseguir falar para ele o seguinte: olha, me ajuda nisso, porque eu estou precisando e você não está dando atenção nisso, eu estou dando feedback para ele que ele não está dando atenção e estou conseguindo trazê-lo para me ajudar a resolver alguma coisa que é necessária. E isso, para mim, o líder que sabe ouvir isso, ele é líder, ele não é só um chefe. Voltar a falar um pouquinho da sua vida pessoal, um pouco do pessoal aqui. A gente fez trabalho de casa, descobriu algumas coisas sobre você. Você faz yoga e meditação, né? Como isso ajuda o seu dia a dia do trabalho? Hoje eu não vivo sem, assim, para mim é igual escovar dente e tomar banho. Os meus 20 minutos de meditação de manhã e os 20 minutos de meditação no final do dia ou à noite, que sempre é o mais desafiador. O final do dia e à noite é sempre o mais desafiador por causa da janela do tempo, porque eu medito não é para relaxar, eu medito para focar. A meditação me ensinou a ter muito mais foco e ter muito mais assertividade. As pessoas pensam que meditar é parar de pensar, é relaxar. Mas se eu meditar, me dá sono. Não, a meditação me deixa absolutamente focada. E o yoga, que tem uma parte física super importante, que eu acho uma delícia, que é torção, é fazer força, e eu adoro a dinâmica do yoga, e eu gosto de fazer ashtanga, que é flow, é mais dinâmico, mas a parte mais incrível para mim é a parte dos pranas, de respirar. E respiração, aí sim é aprender a controlar. Eu tenho uma professora de yoga que eu sou absolutamente grata por ela, que é uma pessoa que quando a gente faz 3 vezes por semana aula junto, ela mora no Rio, eu estou em São Paulo, a gente faz online, e a parte dos pranas e de respirar é mágico. E aí esse, sim, é muito mais para centrar e para conseguir ter calma para tomar decisão. Que legal. Eu até anotei aqui a meditação para focar. Tive vários aprendizados, mas um deles, meditação para focar, não para relaxar. E da gastronomia, você também estudou, né? Você leva alguma coisa disso para a vida executiva? Na verdade, eu não estudei gastronomia, eu amo, né? Assim, adoro cozinhar, eu sou mineira, né, Ju? Então, a comida é amor para a gente, né? Eu acho que, assim, eu levo para a vida, sim, a gastronomia, que é o seguinte: fazer o arroz com feijão é difícil pra caramba. E um arroz com feijão bem feito, às vezes ele é muito mais importante do que inventar um prato com espuma, blá, 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 entendeu? Então, eu acho que no trabalho, muitas vezes eu falo isso, falei, pessoal, vamos fazer o básico bem feito e a partir daí vamos incrementar. E vamos pensar em fazer uma coisa diferente. Então, cozinhar é um ato de amor, mas fazer o básico bem feito é difícil pra caramba. Sim, essa semana a gente falou disso nos nossos conteúdos, sobre a transformação do consumidor, de como as pessoas estão comprando, e o que aconteceu pós-pandemia, né? Comparando o período pré-pandemia e o período pós-pandemia, ou agora, o período de agora. E uma das coisas que eu falo muito é isso, da gente fazer o básico bem feito, porque a gente está cheio de exemplos de grandes invenções, mas que você olha na raiz, você olha o começo, o básico não está bem feito.
E você trouxe essa fala perfeita, justamente um ponto que eu acredito muito e que eu acho que existem alguns profissionais, algumas empresas, enfim, que acabam esquecendo disso, do básico bem feito, né? E que conselhos, ou quais conselhos, aqui já caminhando para o final, você daria para mulheres que estão começando no varejo? Estudem, o varejo não o varejo tem ciência, porque o varejo, ele basicamente, a gestão de pessoas. O varejo existe centrado no consumidor. Então, estudem comportamento, estudem hábitos de consumo, estudem semiótica, porque tudo isso fala das pessoas, e se você trabalha centrado no ser humano, centrado naquela demografia que você está inserido, do seu negócio, vai dar certo. Observe bastante como que são as dinâmicas dessas pessoas que estão no seu negócio, entendam como é que elas entram, como é que elas saem do empreendimento, entendam por que elas escolhem um lugar ou outro lugar para consumir, e você vai começar a entender que, às vezes, a decisão de comprar no lugar A ou no lugar B não é um por acaso, tem uma técnica que, se você mudar uma entrada, se você mudar uma disposição, vai fazer com que as pessoas fiquem mais à vontade e vão fluir melhor. Varejo é gente. Então, se você está no varejo, você tem que gostar de pessoas. Sim. Posso complementar essa pergunta? Eu queria saber que dicas a Liliane dá agora para mulheres que trabalham em ambientes predominantemente masculinos e querem crescer e trilhar uma carreira executiva. Sejam assertivas, não esqueçam o que vocês sabem, não duvidem do que vocês sabem. Lembre-se que todas nós temos vieses inconscientes de que a gente não vai dar conta, que a gente é inferior, e quando isso vier na cabeça, lembra o quão longe que a gente já chegou. Não interessa, pode ser o primeiro estágio, mas já chegou aqui. Então, não esqueçam da essência que cada uma de nós tem, e tenha essa resiliência de ser assertiva e de estudar muito e de ter conhecimento para poder ter uma discussão sempre muito técnica, muito embasada, e não deixar de opinar. O silêncio é uma arma contra a gente, em todos os sentidos, inclusive quando há abuso, quando há maus tratos. Então, não deixem de falar. Não deixem de falar a verdade, mas não deixem também de levantar a mão quando tiver alguma coisa errada. Lili, essa sua fala me lembrou uma coisa que a Márcia me falava muito, a Márcia Sola. Eu ia, muitas vezes eu ia nervosa para a reunião, assim, ansiosa, de querer apresentar a pesquisa e saber se ia dar certo ou não ia dar certo, e ela dizia para mim assim: você estudou? Você sabe o processo? Você passou a pesquisa inteira? Você planejou a pesquisa? Você processou o resultado? Você analisou? Você sabe o que você está falando? Aí eu respondi para ela: eu sei, mas chega lá, eu fico nervosa e tal. E ela dizia assim: então, você tem que lembrar sempre que, dentro desse momento, deste contexto, é você que sabe. Não esqueça o que você sabe. Isso. Não esqueça o que a sua área de domínio. Você sabe o que você está falando, né? Então, não deixa de levantar a mão, não deixa de colocar e de falar
a sua fala, né, o seu conteúdo, o que você aprendeu. E você falou exatamente o que ela me dizia. E aí, às vezes ela falava, ou então, você volta e estuda mais. Se você está tão nervosa ao ponto de ficar insegura, você volta e estuda mais. Pede um tempo e vai, apresenta na segunda vez. E mesmo que se tiver alguma pergunta que não tenha resposta naquele momento, a melhor coisa é falar, não sei, posso entender e te responder depois? Aí pronto, Sim, desarma. Aí desarma a pessoa, porque tem gente que tem o espírito de fazer perguntas capciosas, né, para ser relevante numa conversa. Você já viveu isso, né, Ju? Você passava por inquisição e não por perguntas, porque principalmente quando você apresentava um resultado que não era o que a gente queria ver. Eu mesmo, várias vezes, eu falei, ai, meu Deus, Ju, o que eu faço com essa informação? Mas é isso, tem que ser assertivo e tem que se posicionar e não esquecer que você sabe, é isso, naquele momento é você que sabe mais porque é você que está apresentando. sim, sim, é isso. Lili, o que vem pela frente, futuro, você está começando aí no Carrefour, né? O que vem pela frente na história do Carrefour ou da sua carreira? Você pode contar alguma coisa para a gente? O Carrefour está vivendo um momento, o Grupo Carrefour Brasil está vivendo um momento excepcional, né, com a aquisição do Grupo Big. Então, hoje a gente tem um futuro da integração, né, das equipes, da integração dos formatos de loja, das conversões de formatos, das mudanças de bandeira. Então, é um trabalho gigantesco, é um trabalho enorme, são grandes oportunidades, porque o grupo teve, né, trouxe essa oportunidade para nós todos que trabalhamos lá de estar participando desse momento e principalmente de poder criar essa cultura desse novo grupo, dessa nova companhia, que não é mais o Carrefour, não é o Big, é a nova companhia. É o Grupo Carrefour Brasil, onde tem como bandeira, né, o Carrefour, o Atacadão, o Carrefour Express, o Carrefour Bairro, o Market, o Nacional, o Bom Preço, o Max, o Todo Dia, tem os postos de gasolina, tem as drogarias, tem o Banco Carrefour. Então, é um ecossistema gigantesco. Então, o que vem pela frente é isso, é a integração das duas empresas, essa consolidação dessa nova cultura, é um compromisso desse comitê executivo de fazer com que essa companhia seja uma companhia que faça pelo país e pela sociedade o máximo possível, por toda essa responsabilidade social de ser um grande empregador. E é isso, tenho muito trabalho pela frente. O Carrefour Property é a divisão imobiliária, né, do Grupo Carrefour, então a gente é o gestor de todo o patrimônio imobiliário do Carrefour. O Grupo Carrefour tem mais ou menos 500 e poucos imóveis próprios das 1.000 e tantas unidades. Então, a gente tem um potencial imobiliário enorme, a gente tem mais de 350 mil metros quadrados de ABL, por causa das galerias. Então, a gente é uma empresa gestora também de locação, né, para lojistas. Então, é uma oportunidade enorme e a gente tem um trabalho de fazer com que a gente crie valor desses terrenos, a gente crie valor dessas áreas, que o mercado reconheça esse potencial imobiliário do Carrefour, que a gente seja parte do plano de expansão das empresas de varejo dentro das nossas galerias, que a gente possa expandir o formato de postos de gasolina também e as drogarias. Então,
é quase infinito, Ju. Não tem um dia de tédio. É todo dia uma novidade, né, Lili? É isso aí. Lili, obrigada pela participação, por disponibilizar seu tempo para a gente. Thaís, não sei se você tem mais alguma pergunta, se você tiver. Não, eu achei a conversa ótima, muito inspiradora. Muito obrigada, Lili. Acho que foi uma aula aqui de gestão de carreira e de posicionamento. Foi muito bacana mesmo. Obrigada. Não sei se foi uma aula de gestão de carreira, porque de verdade não teve muita gestão, né? Foi muito mais. Foi muito mais uma coragem, Thaís. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tive muita coragem para arriscar. E é isso. Mas acho que essa é a aula mesmo, num mundo em que a gente fala tanto de síndrome da impostora e das mulheres duvidando da própria capacidade, a gente falar em coragem, em cara de pau, em estudar e ir em frente e seguir. Acho que esse é o melhor, na verdade, conselho que você poderia dar. Muito obrigada mesmo, e foi uma delícia bater esse papo aqui. Valeu, Lili, obrigada, Thaís. Um beijo, até a próxima, gente. Beijo, tchau, pessoal. Tchau. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!